Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Rufato, CEO da Lead Energy, e eu tenho uma pergunta para você hoje. Será que empreender realmente é correr riscos? Para responder essa pergunta, eu trouxe um convidado especial, Yuri, responsável pela área comercial da Lead Energy. Yuri, se apresenta, por favor. Tudo bem, gente? Eu sou Yuri Spakov, eu sou o diretor comercial da Lead Energy. Apesar de estar trabalhando agora com energia, eu não era do setor de energia, né? Acho que isso é uma coisa que as pessoas podem se perguntar. Você consegue empreender vindo de outra área? Sim, você consegue. Legal. Yuri, para começar o nosso bate-papo, que é um papo muito interessante, muita gente busca realmente uma renda extra, busca trabalhar por conta própria, né? Porque é um desejo realmente dessas pessoas, né? Sim. E você é uma pessoa que a gente trouxe para a Lead Energy por quê? Porque você não é do setor de energia, você tem uma visão realmente do cliente. E nosso objetivo principal é o quê? É trazer pessoas que queiram fazer acontecer, que queiram mudar ali uma situação de um mercado. E você é essa pessoa. Então, conta pra gente um pouquinho o que te motivou vir para a Lead Energy, o que motivou realmente a empreender? Então, Rafael, eu era da área de educação e esportes. Então, ano passado, quando você conversou comigo, na pandemia, né, pra gente começar essa empreitada, era um processo que a área que eu estava acabou tendo uma metamorfose, né, uma mudança muito grande. Então, fez sentido para mim naquele momento embarcar nesse projeto. E eu fui começando a entender, conhecer um pouco mais. Eu já empreendia já nessa área esportiva, mas não com tanto recursos, ideias, né? Era uma coisa um pouco mais rudimentar, né? Era um trabalho diretamente com o cliente. Agora aquele Lead Energy é um negócio muito mais robusto, né? Outro entendimento. Legal. Aí eu te faço uma pergunta, né? As pessoas falam o seguinte, não, mas para empreender você tem que correr risco. É isso mesmo, na sua opinião? Dificilmente você vai empreender e não ter nenhum risco. Acho que o ponto é você saber calcular o risco. Acho que essa é a dinâmica. Porque não tem como você empreender sem correr risco nenhum. É zero, não tem chances nenhuma. Não, nenhuma. Só que você tem que saber que você vai ter alguns riscos, mas calculá-los. Então, quando a gente... Você também, né? Saiu desse ponto. Quando a gente começou a Lead Energy, nós tínhamos outro emprego. Ninguém simplesmente deu uma ideia, larga tudo, vamos para a Lead Energy. As coisas não funcionam dessa maneira. Isso, concordo. Então, a ideia é... Você tem seu negócio, vai tocando. Aquele que traz sua renda. E a gente começou a alimentar essa ideia, entender. Porque empreender não é só ter uma ideia. É você saber, tem um problema realmente? Esse problema é válido? Sim. Alguém paga para que você resolva esse problema? Aí que é o principal, né? Isso aqui tem como ser rentável? Tem. Então, quando a gente começou a fazer, começamos a trabalhar, validar esse problema. MVP. Aí tem vários processos nessa parte de startup que a gente foi entendendo e aumentando, né? Criando essa cultura. E a partir do ponto que a gente começou a ter uma receita, ter investidores, foi o momento que a gente estava andando, caminhando com os dois. Então, Lead Energy e o outro trabalho. Aí chega um momento que você tem que escolher. Qual canoa que você quer Porque ficar, não tem né? como você fazer a empresa crescer trabalhando 30% só. Aí acho que é o pulo do gato. Ou é tudo ou nada, né? Vai chegar um momento que você vai ter que escolher. Ou você fica onde você está, com a sua estabilidade, ou você vai correr esse risco calculado. Nós dois entramos nesse risco calculado quando a gente entendeu que esse caminho ele ia ter uma viabilidade econômica. Então assim, corre riscos? Corre. Mas você pode correr esse risco calculado, sem ir na loucura, na afobação. Não é você escutar um vídeo de alguém motivador, dizer, nossa, eu vou empreender, sair correndo. Isso pode dar muito mal. Ainda mais porque a gente precisa ter renda, né? Precisa comer, pagar conta, então... É o risco da ruína. As pessoas conhecem, né, o Rafael, o Rufato, como um cara mais agressivo, um cara mais espontâneo. Na verdade, assim, eu sou realmente essa pessoa, mas um cara muito planejado, né? Eu acredito que se você quiser um dia empreender na sua vida, mudar de profissão, você precisa calcular um pouco, não pode ser na loucura. Diria um pouco não, diria bastante. Tem que pensar muito bem. Pensar muito bem. Mas lógico, não pode ter medo, né? O medo te trava. Então assim, você acha que eu não tive medo, o Yuri não teve medo de avançar? O Yuri foi o primeiro sócio da Lead Energy. Chamei ele primeiro, um amigo meu há 20 anos, certo? O Yuri. Falei, cara, vamos embarcar nessa. Ainda mais que eu
era servidor público, concursado. Concursado, entendeu? Assim, total, assim, ele não vai aceitar, ele não vai querer. No começo tinha aquelas barreiras. Eu já tava num momento da minha vida que eu, já tinha um salão de beleza, já tinha uma coragem um pouco maior, né? E já tinha um conhecimento. Acho que uma de cultura empresarial, né? Que eu não tinha. E uma cultura empresarial que ele não tinha. Então já tinha uma coragem maior, já tinha assim, poxa, trabalho no setor há 12 anos, eu conheço do assunto, né? Então para mim foi muito mais fácil avançar. Mas eu não avancei de uma hora para outra, falar, pô, vamos lá e acabou. Vou pegar minha reserva financeira que eu tenho e já era. Não, né? O Yuri fez a mesma coisa, né, Yuri? A gente avaliou muito bem antes de seguir. Só que assim, a gente não ficou avaliando também muito, né? Sem, puta, vou ficar avaliando eternamente. Não, a gente avaliou até o momento que ele falou, pô, agora podemos ir. Podemos ir, pular, né, na piscina que ela realmente agora tá quente. A gente fez essa análise, né? Você tem um pé em cada canoa. Quando a gente percebeu que a canoa que a gente estava empreendendo, ela estava segura, firme, a gente poderia seguir com ela? Lógico, tem riscos? Tem. Mas aqui, assim, agora a gente tem muito mais confiança. A gente tira o pé da outra, agora vamos seguir nessa canoa. Legal. Acho que foi o ponto de entender, avaliar. Então, talvez uma dica aqui para as pessoas quer empreender? Porra, é muito legal. Empreender é para qualquer pessoa. Basta você ter um pouco de requisitos, entender um pouquinho do que você quer vender, todo mundo pode empreender. Mas a partir daí você não sai de uma vez só do que você tem. Só se você tiver um colchão muito grande. Isso. Você pode simplesmente, pô, tem um colchão, tem uma ideia, eu vou seguir nessa ideia. Porque a maior parte das pessoas não tem esse colchão. Então a ideia é você vai caminhando junto, quando perceber que tá rentável, tá validado, segue que você vai ter muito sucesso. E aí o que é importante, né? Beleza, então essa primeira fase aqui de quebrar a barreira de avançar. A gente quebrou essa barreira e avançamos. Só que quando você está no jogo, você vê como é difícil. Você vê como é difícil. Aí o Yuri é responsável pela área comercial. Uma empresa não vive se ela não vender. Eu já falei isso no último vídeo. Tem que vender. Quantos não você toma por dia, Yuri? São vários, né? Acho que tá acostumado já. Essa parte de prospecção, ligação, lidar com o cliente, escutar não é do processo. Mas foi o que eu falei pro Rafael. Como eu vim da parte de educação, eu dei aula tanto para crianças e adolescentes, até na faculdade, escutar não é muito comum. Então, quando eu vim para cá, escutar o não de uma proposta, de algum problema, não é uma coisa que me abala, sabe? Muitas pessoas ficam abaladas, escutam um não, e sente isso como fosse uma reação para ela, e não é para ela. É para aquele momento, a pessoa te ofereceu uma coisa, a pessoa não quer, foi para aquela solução, não foi para você. Não é o decisor que está ali na frente, por isso que ele não quis, né? E outra assim, esse não é para você. Não é esse não para você porque eu não gosto de você. Né? É porque você está falando. Então, assim, isso é uma coisa que eu já tinha isso um pouco mais tranquilo de escutar esse não. Mas é bem desafiador, porque, primeiro, você fica sentado muito tempo. Então, isso não é uma coisa fácil. Cansa ficar sentado ligando, escrevendo e-mail, entrando em contato com o cliente, fazendo ligação, fazendo reunião. Isso é uma coisa que ela cansa muito a parte mental, né? Então não é tão fácil. Então, você tem que principalmente você que não estava acostumado com isso. Né? Não, eu era uma pessoa muito ativa, né, na minha outra profissão. Então, estava em pé, saía, levantava, ia para a parte esportiva, entrava em contato, estava sempre me mexendo. E agora, não me mexendo é uma coisa tão simples. Então, assim, não é tão fácil isso não, viu, cara? Essa parte comercial realmente é difícil. Tava falando com o pessoal lá, com os integradores comerciais ali de Energy, né? Às vezes, para você conseguir um sim, você tem que tomar 9 não. Aí, o que está acontecendo? Você tomou o primeiro não, o segundo não. Chegou no 8º não, você desiste. Pô, mas estava muito perto de conseguir o sim. Então, isso o Yuri passou muito e passa todos os dias, né, Yuri? No começo, quando o Yuri começou aqui na Lead Energy, ele não tinha muito conhecimento de técnicas de vendas. Então a gente conversou bastante e ele entendeu esse modelo de matemático de vendas, né? Que você, para conseguir fazer uma venda, vai vir ali 9 nãos muitas vezes, né? A nossa taxa de conversão hoje é de um sim, 7 nãos. É natural, isso é comum num processo de vendas. Né? Mas tem um ponto, tem o não é bom, viu, cara? A gente pode falar assim, nossa, o não é bom, por que o não é bom? Porque essa pessoa não te enrola. Então a gente conversou com um cliente, se esse cliente não é qualificado pra gente, ele já falou um não, pra gente é bom, que já pula pro próximo. Como que o Rafa falou, a cada 7, um sim, se esse cara me falou o não rápido, o segundo não rápido, o terceiro não rápido, eu tô muito mais perto do sim. Mas se esse cara começa a me enrolar, não, vamos marcar uma reunião, vamos conversar um pouco mais.
E não vai desenrolar porque esse cara não é um potencial cliente pra gente. Então o não também é importante, né? Você saber tirar fora essas pessoas, desqualificar também é importante para você conseguir vender, né? Acho que esse é um ponto importante. Pode parecer até um pouco paradoxo, né? O não é bom e em muitos momentos o não vai ser bom. E aí, só para finalizar aqui a nossa conversa, por que a gente focou na questão das vendas, né? Porque empreender é vender. Empreender é resolver problema. Não adianta você achar que você vai começar a sua empresa só planejando ela, fazendo lá um cronograma de atividades. Pô, você tem que ter um plano de negócio, claro, mas se você começar a sua empresa vendendo, resolvendo um problema, você vai ter muito mais sucesso, você pode ter certeza disso. A Lidiene, a gente começou com um plano, começou a correr atrás de cliente, para sentir o que o cliente buscava, entendeu? Até chegar a fazer a primeira venda. Eu tenho um contrato até hoje guardado, a gente mandou pro cara assinar, reconhecer em cartório. A gente hoje manda digital o contrato, mas foi uma comemoração, você guarda lá bonitinho, pô, comissão super pequena, mas foi a primeira venda. E a primeira nota fiscal, quando a gente emite? Cara, 001, né, a nota, então é uma emoção. Então, por isso que é muito importante, né, Yuri, falar sobre isso, que empreender não é necessariamente correr risco não calculado, é correr risco sim, mas você tem que escolher o risco que você vai entrar, né, e começar pela área de vendas, que é a área principal de uma empresa, na minha opinião. Concorda, Yuri? Sim, acho que o Você não vai discordar, né, cara? Que não, você é da área comercial, não. né, porra? Eu concordo totalmente e o que você falou faz todo sentido. Não tem nem o que tirar nem pôr, cara. Empreender, para começar, tem que vender. Se você não vender, não tem como empreender. Acho que o recado é esse. Qual é a mensagem final que você vai dar para os nossos amigos se eles quiserem fazer um trabalho de economia na conta de energia? O que você recomenda aí que eles façam para ter esse benefício? Acho que o primeiro ponto é um diagnóstico da conta de energia. Entender essa conta, porque ela é muito complexa. O Rafael sabe muito melhor. É do setor, tinha dificuldades. Eu, quando fui olhar a conta a primeira vez, não entendi quase nada, né? É uma sopa de letrinhas, cheia de informações ambíguas. Você tem, às vezes, multas que você não sabe que você paga multas. Então, o primeiro passo é o quê? Você fazer um diagnóstico da conta de energia, é você entender oportunidades. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, se o cliente quiser fazer esse diagnóstico, ele procura quem? A Lidiene, ela é uma empresa de diagnósticos e soluções. Então, entrando em contato com a gente vai fazer para você esse diagnóstico. Ponto. Fazendo esse processo, ela vai ter já um diagnóstico da conta de energia, ela já vai ter oportunidades para economizar. Muitas vezes, só com esse diagnóstico, a pessoa fala, nossa, um diagnóstico da conta de energia, o que vai ter aí? Pegamos casos de clientes que pagavam numa conta de 100 mil reais, chegaram a ter chance de economizar 30% da conta, 35% da conta. Sem investir nada, né? Sem investir nada. Isso. Então, tem vários caminhos. O primeiro caminho é entender essa conta. E você, dono de indústria, supermercado ou um decisor, você não precisa necessariamente saber ler uma conta. Por quê? Você tem que saber do seu negócio. Quando você tem uma dúvida na parte jurídica, você vai atrás? Procura advogado. Se você tem um problema contábil, você vai fazer o quê? Contador. Então assim... E energia, o que eles fazem normalmente? Simplesmente, quando a gente converte, eles vão e pagam. Paga a fatura, conta, mas e não questiona. Não, às vezes o cara olha lá a conta, mas não consegue entender direito, né? A gente vê que 80% das empresas que a gente já qualificou, né, conversou, não entendiam todos os processos para reduzir. E até aqueles que tinham um comitê um pouco mais avançado, tinha alguém da empresa que cuidava de energia, né? Quando a gente veio fazer um diagnóstico, a gente ainda encontrava algumas inconsistências e alguns processos, para reduzir o valor da conta. Então, mesmo quem tinha esse caminho, já tinha alguns problemas. E a maior parte não tem. Então, por que serve um consultor? Para a gente trazer para você esse caminho, para você conseguir economizar. Te conscientizar que você tem chance de economizar na conta de energia. E você não precisa saber isso. Você pode focar no seu negócio e deixar que a gente ajude você nesse processo de energia. Você viu, pessoal? Pitch perfeito. É esse o problema que a gente resolve. Começamos assim, ajudar o cliente a ter economia sem investimento de preferência, não com baixo investimento, e com soluções sustentáveis e que melhora também a planta produtiva. Yuri, agradeço a sua participação. Pessoal, não esqueça, curta o nosso canal, comente, compartilhe, é importante pra gente. E eu conto com você, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Lidenergy. Este é o caminho. Valeu. Valeu, cara, foi bom, hein? Show de bola.
Rafael, acho que esquecemos um negócio aqui. O que, cara? Ah, a parte do diagnóstico, como que o cara faz pra acessar. Vamos fazer. Dá pra gravar de novo? Vamos lá. Beleza. Você fala já, né? Pode ir. Pessoal, só mais um detalhe. Se você quer saber como fazer um diagnóstico gratuito da conta de energia da sua empresa, acesse esse link, tá legal? Tá também na descrição aqui do nosso vídeo. E é isso. Valeu, pessoal. Abraço.